Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós iniciamos a aula. Tema: o reinado de Josias. Nós vamos estudar esta aula com base em 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Estudaremos o encontro de Josias com o livro da lei, a dedicação de Josias na destruição dos ídolos, o retorno da celebração da Páscoa. Então, de acordo com a Bíblia, nós vemos que a Páscoa foi celebrada num tempo atrás, com outro rei, e passou-se o rei, e pecou o rei, e idolatrou, e serviu aos deuses, e assim as coisas de Deus foi passando, deixando de lado. Aí, Deus levantou Josias, e nós vamos ver esse retorno da Páscoa. Amém? Hoje nós vamos estudar, veja aí, o tema da lição: o reinado de Josias. Vamos estudar quem é quem logo para nós sabermos onde nós estamos na lição de hoje. Veja onde é que nós estamos, ó. Josias, filho de Amon, Amon, filho de Manassés, Manassés, filho de Ezequias, que nós estudamos essa aula, que está na nossa lição, Ezequias, filho de Acaz. Então, reis mau, ó, certo? Esse aqui se arrependeu. Nós vamos ver bem rapidinho essa parte aqui. Aqui nós temos o quê? Judá, bem próximo do cativeiro, que é a última aula que nós vamos estudar. O cativeiro de Judá, ok? Então, Deus, ele já levantou a profetisa Uda para dizer que não tem jeito mais. E assim como o lado do norte, vai acontecer com o lado do sul. Deus vai levar o povo ao cativeiro agora da Babilônia, ok? Por quê? Porque no período do norte era o cativeiro da Assíria. Agora, o período do sul, o de Judá, será por Nabucodonosor, o cativeiro. Então veja quem é quem aqui na história. Josias é o rei, filho de Gedida, seu pai Amon. Esse Amon, ele seguiu os seus falsos deuses, isto é, os deuses dos seus pais, que eram falsos. Manassés era um homem idólatra, feiticeiro, sacrificava humanos. Então, se não fosse o cativeiro dele mesmo, porque nós temos que os príncipes da Assíria, eles vieram e deportaram exatamente Manassés para a Babilônia. E lá, Manassés, por todos os dias ver tanto ídolo como lá tem na Babilônia, ele enojou de tanta idolatria. E ele pensou: meu avô Ezequias, olha o avô dele, Ezequias, certo? Isto é, meu pai Ezequias estava certo. Então, Ezequias é avô de Amon e pai de Manassés. Então ele disse assim, ó, presta atenção, o Manassés: meu pai estava certo, Ezequias destruiu toda a idolatria, então ele se arrependeu amargamente. Diz a Bíblia, irmãos, que Deus perdoou. E quando ele voltou do cativeiro, arrependido, o que foi que Manassés fez? Removeu os ídolos que havia ele próprio erguido. Então ele destruiu tudo, porque ele se arrependeu das más obras, que não era segundo o caminho de Davi. Agora, continuando, nós temos aqui o textuário da nossa lição, dizendo que Ilquias, sumo sacerdote, ele achou o livro da lei de Deus. Esse livro da lei de Deus é o livro escrito por Moisés. No próprio texto de 2 Reis e também Crônica, a gente estuda essa parte, que a lei de Deus estava escondida entre os umbrais, ok? E esta lei, que foi lida, essa parte, foi a de Deuteronômio, capítulo 28, onde tem as maldições que foi proferida pela profetisa Uda, que Deus haveria de julgar, porque estava irado, mas por causa do bom testemunho de Josias, Deus ia poupar a vida de Josias no período do juízo, que apenas estava prolongando ou adiando, ok? Então, voltando aqui. Ilquias, sumo sacerdote,
acha o livro da lei. Agora, por que ele achou o livro da lei? Irmãos, o livro da lei estava escondido. Se ele estava escondido, qual a razão por que estava escondido o livro da lei? Irmão, os adúlteros espirituais, aquelas pessoas que idolatram, que estão doentes na idolatria, como no caso aqui, esse povo aqui de Judá e o povo do norte, que nesse período já tinha se sumido por causa do cativeiro. E aqui nós vemos o povo fazendo o quê? Apostatando, idolatrando. Então Deus escondeu o livro. O livro não se via nesse período dos idólatras. Então Deus guarda. Então, como está escrito em João capítulo 1, versículo 18, que Jesus estava guardado no seio do Pai. Então, no momento certo, no tempo de Josias, um tipo de Cristo, então Deus vai revelar o livro da lei. Deus vai revelar o livro da lei. Então, veja que no período anterior, olha aqui quem estava reinando, ó, Amon. Esse aqui era seu pai. Reinou só por 2 anos. Esse Amon aqui, meus irmãos, segundo a tradição rabínica, judaica, diz que ele queimou a Torá e fazia um desprezo com a casa de Deus. O altar e todas as coisas ficavam empoeiradas, cheias de casa de aranha, segundo a tradição dos judeus. Esse Amon, ele realmente seguiu o caminho mau de Manassés, seu pai. Mas veja que Josias não seguiu o caminho de Amon e nem o caminho de Manassés. Josias é a maior prova de que o pecado não passa de pai para filho. O pecado da idolatria, se eles cometeram lá, Josias disse, comigo não vai acontecer. Glória a Deus, vou fazer a diferença. É assim que Deus faz, irmãos. Se as pessoas de uma família estão praticando o pecado, vai nascer uma família que vai dizer, eu não vou praticar. Eu vou honrar o meu Deus, o Deus que me fez, o Deus criador, o Deus que fez a humanidade. Eu vou honrar esse Deus. E foi isso que Josias fez. O pecado de idolatria não passou para Josias. Ele disse, eu não vou pecar, e pronto. E assim ele honrou a Deus, fazendo com que toda a idolatria, desde o tempo de Jeroboão, de Salomão, e assim passando pelos esses reis, foi totalmente destruído nos seus dias. O maior avivamento de todos os tempos, a maior Páscoa de todos os tempos, que não houve na história, nem no tempo dos profetas, nem no tempo dos juízes, desde Samuel, até esses dias, não haveria uma Páscoa igual que nós vamos estudar a partir de agora. Aqui nós observamos que Safã, que era o escrivão, secretário do rei, ele recebe o livro das mãos do sumo sacerdote Ilquias e vai fazer uma leitura breve para o rei. Posteriormente, o rei vai ler o livro também, diante do povo. Agora, presta atenção. Quando o livro é lido, segundo Crônica, capítulo 34, versículo 14. Veja lá, que a parte do livro é a lei de Moisés. E as maldições que a profetisa Uda fala, está no livro de Deuteronômio, que nós sabemos que é um dos 5 livros, que é chamado Pentateuco, conhecido como Gênesis, o primeiro, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então, 5 livros escritos pela mão de Moisés, que estava sendo guardado lá dentro do templo, que ninguém ainda estava, ou seja, não estava nas mãos, mas estava coberto, Deus havia guardado. Então, Deus vai descobrir quando? Quando Josias vai reparar a casa de Deus. Veja que o povo era fiel, tanto aquelas pessoas que estavam encarregadas, como os príncipes, aqueles que estavam encarregados de receber o dinheiro, de passar o dinheiro para a mão de quem? Veja lá, dos pedreiros, dos carpinteiros, não ia reparar o templo. E a Bíblia diz que eles não fizeram o quê? Exatamente a planilha daquilo que foi gasto. Todos eram fiéis à obra de Deus. E não houve nenhuma planilha para dizer quanto entrou, quanto saiu, está aqui o total. Não, a Bíblia diz que eles eram fiéis.
Glória a Deus. E nesta fidelidade, Deus abre as cortinas e o livro aparece. Glória a Deus. Chegou o momento de Deus revelar o que está no livro. E o livro vai ser lido. E quando Josias, o rei de Judá, último rei dos justos, que já houve na história, lê o livro, rasga suas vestes e vê que o povo está caído e que precisa urgentemente de quê? De um reparo total, exatamente um reparo espiritual. Nós precisamos de quê, irmãos, aqui? Através do temor, através do arrependimento, através de rasgar as vestes, reformas religiosas, reformas no templo, reformas sociais, reforma exatamente nas judaico, nas festas judaicas. Então vamos fazer a Páscoa. É preciso colocar esta lei em ordem, esta lei para funcionar e colocar as coisas em ordem. E aqui nós observamos, meus irmãos, foi exatamente o que Josias fez. Ele, ao ler o livro, ele pediu para que, os 5 ministérios, sempre tem, irmãos, na Bíblia, esses 5 ministérios, representado aqui, por Ilquias, sumo sacerdote, Safã, o escritor, o escrivão, Aicão, o Aquibor e Asaías. Esses 5 são enviados até a profetisa Uda. Agora, por que Uda e não Jeremias e não Sofonias? Já que eles existiram nesta época, eram contemporâneos, eles estavam todos nesse período de tempo. Não é difícil a resposta. No tempo do profeta Elias, todos sabiam que o Espírito de Deus estava em Elias. Então vamos consultar Elias. Mas quando o Espírito de Deus saiu de Elias e ficava em quem? Em Eliseu, eles conheceram que o Espírito estava em Eliseu. Então, nesse período aqui, o Espírito Santo, irmãos, ele atuava em um e em outro não. Amém? Quando ele atuava no profeta Zacarias, não atuava no Ezequias, ou no profeta Ezequiel. Então, Deus fazia isto, por quê? Porque não era um corpo, ainda não era uma eclésia, ainda não era um derramamento. Então, de uma forma limitada, o Espírito Santo usava uma pessoa através de porção. Então, Uda, nesse período, estava agraciada por essa porção do Espírito Santo e sabendo a vontade de Deus para com o povo. Então, esta forma de consultar Uda, a profetisa, é porque já tinha na região alguém dizendo, o Espírito do Senhor está nela. Porque Deus já tem revelado algumas coisas, ou seja, está na vida dela. Glória a Deus. O que é que nós observamos, meus irmãos? A profetisa Uda, que é casada com Salum, este que era exatamente, olha aí o marido, trabalhando no palácio, sendo guardador das vestes dos sumos sacerdotes, ou sacerdotais. Era um homem de Deus e uma mulher de Deus que vivia exatamente na região de Jerusalém, na parte da cidade. Amém? E com isso a gente percebe que ela, quando ela vivia na segunda parte de Jerusalém, que é no centro de Jerusalém, distante do palácio, a gente percebe que Josias enviou 5 para consultar Uda. E Uda, meus irmãos, já sabendo dos problemas que aconteceu anteriormente, veja, de Amon, Manassés, a pessoa de Manassés é um tipo de Judá. Viu? Por isso que Deus não matou Manassés. Deus não pode matar Judá, irmãos. Judá vai sair a tribo. Então Manassés, Deus não matou Manassés porque Manassés representa Judá. O Manassés não foi cativo e depois não voltou. Isto vai acontecer com Judá. Judá vai ser cativo e depois vai retornar. Por quê? Porque Judá é de lá que vai sair o leão, o leãozinho, que vai sair o Messias, o Filho de Deus. Glória a Deus. Então a gente vê o seguinte, aqui nós temos o seguinte, para encerrar essa parte e começar a nossa aula. Ok?
No livro de 2 Reis, capítulo 22, vai mostrar exatamente essa forma do trabalhar de Deus na vida do rei Josias, um homem contra toda idolatria. Ao incentivar a lei e a prática da Páscoa, ele estava colocando uma bandeira nacional contra a idolatria, porque a Páscoa, irmãos, vai representar a unidade nacional. A Páscoa, ela vai trazer o povo à unidade da divindade, isto é, no culto à única divindade, ao monoteísmo judaico. Então, a gente percebe que Josias, ele estava lutando contra quem? A idolatria geral, do norte e do sul. Ele estava lutando contra a idolatria que estava nos postes, nos bosques, a idolatria geral, tanto da parte de cima como da parte de baixo. Os altares, as imagens, enfim, ele foi o único que destruiu tudo, não ficou nada, pó e cinza. Todos deuses estranhos foram eliminados. Amém? Então, a partir desse início de introdução, nós iniciaremos a aula de acordo com o 2º livro de Reis, capítulo 21, versículo 22. Vamos continuar lendo aqui o texto. A história começa falando de seu pai, porque diz o seguinte, ó: Amon abandonou o Senhor, não andou no caminho do Senhor, e diz que os servos de Amon fizeram conspiração contra ele e mataram no palácio. Veja que lá atrás o pai de Josias, Amon, foi morto pelos seus servos que conspiraram contra ele, com certeza, e o povo em geral mataram esses conspiradores e fizeram Josias rei. Então veja que isto mostra que a vida não pode estar banalizada. Então, mostra nesse episódio que Deus está no controle da vida e da morte. Então, veja aí, versículo 24. Nós estamos estudando 2 Reis, vamos anotar aqui. Capítulo 21, vamos para o verso 24. Diz o texto: Porém, o povo da terra executou todos aqueles que conspiraram contra o rei Amon, que era o pai de Josias. E o povo da terra proclamou Josias, seu filho, como rei em seu lugar. Então, Josias é a maior prova de que o pecado não se herda. O pecado dos pais não passa para os filhos. Amém? Por quê? Porque Josias não cometeu idolatria, que era o pecado dos seus pais. Nem tampouco passa-se o caráter. Amém? Se uma pessoa era justa, temente a Deus, não quer dizer que o filho será um justo, temente a Deus. Isto não passa. Precisa de ensinamento bíblico. Josias será um dos melhores reis de Judá em toda a sua história, e mesmo tendo um pai, Amon, mau caráter, ele será convertido a Deus. Se o meu pai não prestou, eu vou prestar. Se o meu pai adorou ídolos, eu não vou adorar. E se o meu pai era politeísta, eu serei monoteísta. Glória a Deus. Então, a justiça feita pelas mãos do povo, aqueles que mataram contra os executores de seu pai, Amon, mostrou a todos que ninguém tem o poder de tirar a vida de uma pessoa. Veja o versículo 26, do capítulo 21, verso 26. E o enterraram na sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou no seu lugar. Então, Josias, ele reina após a morte do seu pai, pelo próprio povo que entroniza como príncipe herdeiro do trono de Amon. Então veja que Amon foi enterrado na mesma sepultura do seu pai. Era assim que acontecia. Ok? Mas o Amon não teve o mesmo destino. Ó. Esse Amon aqui não teve o mesmo destino do que o seu próprio pai, ou seja, o Manassés. O pai de Josias não teve o mesmo destino do que o avô de Josias. Porque
Manassés, o avô de Josias, se arrependeu. Mas nós temos que o Amon, ele não se arrependeu. Então veja, meus irmãos, iniciando aqui o capítulo 22, versículo 1. Aqui começa o reinado de Josias, ok? Segundo Reis, certo? Capítulo 22, versículo 1. E tinha Josias 8 anos de idade, e começou a reinar, e reinou 31 anos. Veja que ele começou menino, e continuou reinando até os 31 anos, foi a soma dos anos do seu reinado. Ele reinou do ano 640 ao ano 609, que dá 31 anos de idade. Veja o versículo 2. E fez o que era reto. Então esse Josias andou no caminho do Senhor, do caminho de Davi. Os caminhos de Davi, irmãos, ele só fica distante quando não pratica a palavra de Deus, quando não ama a lei do Senhor. Enquanto as pessoas não têm a palavra no coração, eles não têm o caminho de Davi. Então, o caminho de Davi é sinônimo de ter palavra de Deus. Amém? Porque se nós andamos na lei do Senhor, nós estamos dentro do caminho de Davi. Amém? Então, veja o versículo 3. E aconteceu que no 18º ano do rei Josias, o rei enviou ao escrivão Safã à casa do Senhor, dizendo: sobe aqui, onde está Ilquias. Então o rei chama exatamente o escrivão, junto com o sumo sacerdote Ilquias, para quê? Para pegar o dinheiro, para levar o dinheiro nas mãos dos... Veja aí, daqueles que vão estar na construção. Veja a fidelidade, veja o versículo aí da fidelidade, versículo 7, ó, 2 Reis 22, verso 7, diz que todos eram fiéis. Deixa eu ler o texto. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregou em suas mãos, porque procedia com fidelidade. Hoje em dia, irmãos, a gente que trabalha, vamos dizer, na casa do Senhor, os líderes, eles não podem colocar uma pessoa na tesouraria, irmãos. Tem que colocar 3 no mínimo, porque quando os 3 conhecem o que está acontecendo, fica mais difícil. Então, veja a fidelidade que cada um deles tinha. Tanto essas pessoas que veio a mando do rei Josias, os supervisores, os encarregadores, que passaram também o dinheiro para a mão de quem? Para a mão dos pedreiros, dos carpinteiros. Está no versículo 6. Homens fiéis. Precisou de relatório se tinha gastado mais ou menos, porque Deus testificou que era fiel. Versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro. Então, no meio da fidelidade do povo que presta serviço na casa de Deus, eles vão achar o livro da lei. É digno, glória a Deus. Então, Deus abre as cortinas e mostra o livro. Eles não são fiéis? Então é digno de ler o livro. Amém? Então, veja que o livro estava na casa do Senhor. E Ilquias achou o livro e deu a Safã. Veja que o sumo sacerdote entregou nas mãos do escrivão. Quem sabe interpretar? O sumo sacerdote ou o escrivão? Amém? E diz a Bíblia que o escrivão lê o livro. Então veja, meus irmãos, eles levantaram ofertas. O livro foi achado. E o livro foi achado depois da volta do cativeiro de Manassés. Presta atenção. Voltando aqui, está tudo ligado aqui. A história é uma só. Amém? Essa história de Josias está ligada ao Manassés. O Manassés foi cativo e voltou. Amém? Então, o livro só foi achado depois desse retorno do cativeiro de Manassés. Então, na história, Judá, presta atenção, Manassés é Judá. Judá está dentro das profecias que não tem jeito, ele será cativo também. Certo? Olha aí, ó. Está ligado. Então será cativo, mas depois não vai voltar? E quando Judá voltar, veja lá,
no tempo de Esdras. Glória a Deus. Esdras vai ler o livro da lei do Senhor. Amém? Então nós estamos estudando aqui só uma van-premiere, um pequeno pedaço de filme da história de Judá, depois do cativeiro, quando Esdras e Neemias vêm para construção de muro, de templos, porque foi derrubado no tempo de Nabucodonosor, então eles voltam para a reconstrução das muralhas e do templo de Jerusalém. Glória a Deus. Então, Manassés é um tipo da volta do cativeiro. Amém? Depois que eles retornam da Babilônia, Esdras lê o livro da lei. Está em Neemias capítulo 8, versículo 2 ao 4. Tudo está acontecendo como uma prévia de história da tribo de Judá diante dos olhos de todos. Muita bênção, né? Glória a Deus. Amados irmãos, essa história nos revela que o livro da lei foi achado, porque a palavra de Deus foi encontrada e revelada e lida, entendida, quando primeiro o povo ofertou para a casa de Deus. Às vezes a gente diz, levar dinheiro para a igreja, levar oferta para a igreja, é culto, meus irmãos. O Caim levou quem? Levou as frutas dele. O Abel, ele levou os cordeiros. Isso é culto. Se no tempo do Antigo Testamento era ovelha, era bois, era vaca, era animais limpos que era apresentado ao Senhor, então hoje do Senhor é a terra e toda a sua plenitude sempre é dele, tudo é dele. Então, culto é oferta. Eu manifesto a minha vida inteira. Eu manifesto o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, o que eu faço, o que eu tenho. Tudo é de Deus. Nada é meu, irmão. Tudo é de Deus. Glória a Deus. Que bênção. Então veja, meus irmãos, a palavra de Deus é encontrada. E Ilquias compartilha o livro com seu amigo Safã. Amém? Somos sacerdote amigo do escrivão. Vamos aqui compartilhar o livro da lei. Glória a Deus. Versículo de número 9. Chegamos no versículo 9. É muito texto para nós ler, viu? Tem outra aula depois dessa. Quem tiver no zap, nós vamos deixar aqui, ok? Para quem quiser participar e nos ajudar, 85-991 28 12 60. É o zap, é o Pix. Você pode ajudar e participar das aulas. Amém? Então veja aí o versículo de número 9. Também Safã, o escrivão, comunicou o fato ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me o livro. Aí o rei diz: pois leia aí, Safã. E Safã leu o livro diante do rei. Veja que o sacerdote, ele não se atreveu a passar por cima do escrivão. Mas o escrivão não sabia como explicar o livro da lei. Então, saíram à procura de quem entendia. Quem é que entende este livro? Glória a Deus. Amém? Então, veja aí. Versículo de número 10. Versículo 11. Aconteceu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, que estava lida, ou Safã lendo, o escrivão, o rei rasgou as vestes. Quem lê o livro da lei, irmãos, não fica sem reagir. O rei rasgou as vestes. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, qual é a sua reação? Não é a fé? Não é o firme fundamento? Às vezes tem pessoas que levantam até as mãos porque está ouvindo a palavra de Deus. Então, livro, a leitura dá reação. Amém? Porque leva o povo a glorificar a Deus. Então, veja que tem pessoas que reagem levantando as mãos, outros glorificam a Deus, outros rasgam as vestes, como o rei rasgou, o rei Josias. Versículo 12. E o rei deu ordem a Ilquias, o sacerdote. Ele deu ordem a esses 5 aqui, ó. Olha que a ordem veio para os 5. Veja o nome deles aí, ó. Ilquias, o sacerdote, Aicão, Aquibor, Safã, o escrivão,
Asaías, o servo do rei, e disse: vão consultar o Senhor por mim. Então vocês são aqui, certo? As pessoas que eu escolhi, e vão até exatamente a profeta. Veja aí o texto. Ide consultai o Senhor Jeová por mim. Versículo 13. Pelo povo e pelo povo de Judá, acerca das palavras deste livro, que foi achado. Porque grande é o furor. Olha aí, irmãos, ele já estava entendendo. Grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Deuteronômio 28. Irmãos, a ira de Deus estava lá em Deuteronômio 28. E ele achou exatamente essa parte e foi lida. E lá está o castigo, está a ira. Então Deus, como ele é amor, essa atitude de Deus era uma reação à atitude, fragilidade pecaminosa, ímpia do povo de Judá. Então, como a natureza de Deus é amor, ele não traz uma ação, ele traz uma reação àquilo que o homem comete, peca, abomina, adultera. Então Deus reage, porque ele é justiça. E a sua reação é para controlar a situação. Porque os nossos pais não deram ouvido, Josias falando ainda. Eles não ouviram a palavra desse livro. Veja a idolatria, os idólatras, irmãos, esse negócio era Baal, Acera, Astarote. Eles não tinham mais o livro da lei. Versículo 14. Então o sacerdote Ilquias e os outros 4 foram ter com a profetisa Uda, a mulher de Salum, que era o guarda das vestiduras, que habitava na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhe respondeu: assim diz o Senhor, Jeová, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Deus falava na boca da profeta. Diz assim o Senhor, diga ao homem. Veja, se não fosse Deus, ela teria dito ao rei. Mas era Deus, então Deus falou, diz ao homem. Deus não utilizou a palavra rei aqui. Ele diz ao homem que vos enviou. E está revelando o que está acontecendo na história. Então, o ministério profético manifestado através de uma mulher, a única, se estava a revelação nela, então não pode profetizar 2 ou 3 ao mesmo tempo. Nem hoje pode, irmão. No tempo da graça não pode 3 profetas profetizar ao mesmo tempo. Tem que ser um após o outro. E no tempo da lei, o Espírito Santo estava nela e não estava nele. Não estava no outro. Em Sofonias, não estava em Jeremias. Amém? Porque ele vinha e fazia uma atitude profética e depois a ação parava. O Espírito não estava em plenitude, em enchimento, ele vinha em porção. E esse período, quem estava com a graça da porção, a profetisa Uda. E por isso que o povo veio até lá, porque era notório na época que o Espírito de Deus estava em Uda. Glória a Deus. Veja onde a revelação de Deus estava. Naquela profeta chamada Uda, que morava na região inferior da cidade. Veja que Jeremias, filho de Ilquias, ainda menino, foi grandemente influenciado pelo ministério de Uda. Ela não morava, veja aí, a parte mais importante aonde ela morava era exatamente a parte da segunda, veja aí, segunda parte de Jerusalém, conforme diz o texto. O versículo está no versículo 14. O texto diz aonde ela morava. Veja aí, na segunda parte. No versículo de número a seguir, continuando aí, versículo 16,
Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei o mal sobre este lugar e sobre todos. Aqui já era profetizando. Era Deus usando a profeta. Amém? A profetisa. Olha, Deus estava dizendo: eu vou trazer o mal sobre este lugar, sobre as pessoas, e vou fazer saber todas as palavras deste livro que o rei de Judá leu. Vão se cumprir essas palavras. Versículo 17. Porque eles me deixaram, eles queimaram incenso a outros deuses para me provocar ira, por meio de... Irmão, as pessoas são alvo da ira de Deus, só basta viver na idolatria. Viu? Quando a pessoa vive... A idolatria não é só ídolos de igreja A ou B. A idolatria é tudo aquilo que tira a primazia da nossa... ou melhor, tira a primazia daquilo que pertence a Deus, o primeiro lugar. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer o Senhor, amar a Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida. O primeiro mandamento: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as tuas forças. E a Bíblia diz que Josias amava o Senhor de uma forma assim. Glória a Deus. E nós vamos continuar esta aula falando exatamente da profecia deste mal, dentro do capítulo 28 de Deuteronômio. E vamos mostrar quais são esses males do livro da lei que Josias rasgou as vestes. O que foi que ele leu? Deuteronômio 28. Nós vamos continuar a nossa segunda parte de aula e mostrando também a Páscoa, tudo isto, na nossa nova aula, conhecida como aula extra. Você pode participar entrando no Zap. Amém? E vai ser grandemente abençoado. Deus te abençoe e Deus te guarde. Estamos preparando aí mais aulas para encerrar o trimestre tão abençoado como este. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.